Graça e paz. Não sou o pastor Nilo, né? E nem pareço com ele. Tenho mais cabelo, pelo menos. Quero agradecer a oportunidade, o pastor Nilo, o pastor Samuel, nos cederam esse tempo, né? Para estarmos aqui. Ele deu hoje uma pausa aí no estudo. Para quem não tem acompanhado, né? Eu estou falando porque eu já vi, já procurei, já tenho acompanhado pelo YouTube, né? Porque no primeiro domingo que ele esteve ministrando, eu estava viajando. No segundo também não pude estar, então eu já assisti, e já assisti novamente, a da semana passada, e tenho acompanhado, já tem todas lá no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, fiquei com dúvida, né? Não entendi o que o pastor Nilo falou, quero tirar uma dúvida, vai lá, né? www.ibpa, aliás, você pode procurar no YouTube, pastor Nilo, já aparece lá, todas as mensagens dele pelo YouTube, então estão lá, está lá bem explicadinho, escatologia, mensagem número 1, escatologia número 2, ele já está na número 4, se eu não me engano, domingo passado foi a número 4, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Renata, a minha camiseta bonita aqui, fala sobre o que eu vim fazer hoje, para você não entrar em crise, para você entrar no crawl, né? Então, nós tivemos, caiu aqui meu negócio, estamos adiantando a nossa formatura, porque nós tivemos uma turma que vamos terminar ainda, a última aula ainda será esta semana, mas como a Elma que me ajudou não estará aqui na semana que vem, por isso nós pedimos a oportunidade de estar fazendo a nossa formatura hoje, e também pedimos a oportunidade de fazer na escola dominical por 2 motivos. Alguns irmãos que fizeram conosco o curso esse semestre são de outra comunidade, e a gente achou mais fácil para eles também concordaram conosco, que era melhor estarem aqui no domingo pela manhã do que no domingo à noite, né? Eles deixaram as suas igrejas hoje de manhã e estão aqui conosco, e era melhor fazer isso de manhã do que no domingo à noite. E também, hoje à noite, eu estarei ministrando na classe dos jovens, e aí, por conta disso, nós pedimos também, então, são 2 motivos porque nós estamos no domingo de manhã. E alguns vão falar assim, por que na escola dominical, né, interrompeu o estudo do pastor Nilo? Então, como disse o pastor Nilo, o assunto é pesado, para dar uma folga para a nossa cabeça, tá bom? Então, mais tranquilo. Eu vou pedir para a Letícia colocar o primeiro vídeo que eu pedi para colocar, por favor, rapidinho. É só uma propaganda. E se você tivesse mais dinheiro para realizar seus sonhos? Que presentes você daria? Que problemas você resolveria? A maior parte de nós acredita que se tivesse mais dinheiro, teria menos problemas. Mas você já se perguntou se poderia ser diferente? Nós dizemos, pode. Seja qual for a sua situação, a verdadeira liberdade financeira não está em quanto você ganha, não está no que você tem, mas em como você administra. Os princípios bíblicos podem mudar sua vida. Bom,
o que eu queria que ficasse claro aí, foi o que ele disse no final, né? Não importa o quanto você ganha e o que você tenha, mas a liberdade financeira é o nosso alvo. E a liberdade financeira, nós só vamos conseguir se nós soubermos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado como mordomos fiéis. Hoje eu vou falar sobre uma coisa, vocês vão falar assim, a Renata falou sobre o CRAU, mas vai ministrar sobre um assunto que não tem a ver. Em partes não tem a ver, mas em partes tem muito a ver. Nós vamos correr na Bíblia, porque nós vamos falar sobre um assunto sobre corrida. Vou começar com o segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, né? Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quando Paulo já estava no final da vida, né? Ele disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é essa carreira? Essa carreira, eu vou traduzi-la, ou vou determiná-la como uma corrida, uma caminhada, mas uma corrida rápida, uma caminhada rápida, né? E todos nós estamos e passamos ou vivemos uma corrida. Ah, Renata, não, eu não vivo uma corrida, eu vivo a minha vida. A sua vida não é uma corrida, a minha é uma correria. Porque se a gente não correr, não dá tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer durante o dia, que só tem 24 horas. Não é verdade? Então a nossa vida é uma corrida. E a vida de Paulo, ele disse que ele acabou a carreira. Por que ele disse isso? Porque ele já estava no final da sua vida. Quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele já estava praticamente pronto para morrer, ele sabia disso, mas ele disse que ele correu a carreira, combateu o bom combate e ele guardou a fé. E ele correu a carreira, ele não parou no caminho, ele não desistiu. E em Gálatas 5:7, ele vai falar também, Paulo disse, né, Gálatas 5:7, vocês corriam bem, quem vos impediu, para que não obedeceis à verdade? Então nós temos que correr e continuar correndo, sempre, continuar correndo sempre. Por que às vezes nós estamos sendo impedidos? Como Paulo disse aos Gálatas aqui, vocês corriam bem, quem vos impediu? Quem nos atrapalhou? Quem nos colocou um obstáculo na frente? Quem nos deixou cansados? Então é isso que nós temos que estar, vou pedir para que nós estejamos pensando nessa manhã. E parar de correr, irmãos, é um sinal de fracasso, é um sinal de desistir. E nós não podemos desistir, porque nós não fomos criados pelo Senhor para desistir. Nós não fomos resgatados e comprados por um bom preço para desistir. Nós fomos comprados por um bom preço para correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós não podemos desistir, temos que estar atentos, para que quando vier alguma coisa nos impedir, nós possamos nos desembaraçar e continuar a nossa caminhada. Ah, mas como eu vou fazer isso? Não é pela minha força, nem pela sua força, mas Isaías 40:31, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor. Então não é na minha força e nem na sua força. Vou ler com vocês e vou pedir para vocês repetirem. Mas os que esperam no Senhor. Ah, que Senhor? No Senhor Jesus, no Senhor Deus, no Senhor Pai. No Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ah, mas é difícil. Às vezes é. Às vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir. Às vezes existem algumas coisas que nos atropelam no meio do caminho. Existem. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem que continuar correndo. E quando nós estamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças.
Ele nos dá forças para continuar correndo e para não desistirmos. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 30. Nós vamos andar bastante aí, hein? Correr bastante, aliás. Segundo livro de Samuel 22, 30. Porque contigo eu passo pelo meio de um esquadrão, e pelo meu Deus eu salto muralhas. Então, por quem? Pelo meu Deus. Pelo meu Deus, e com o meu Deus, Ele passa comigo no meio de uma batalha. Ele passa comigo no meio de um esquadrão, para que com Ele eu possa saltar muralhas. Não é sozinhos, irmãos. Então nós não podemos e não vamos caminhar sozinhos. Eita, que essa semana vai ser uma bênção na nossa orelha, né? Esse final de semana é o último, graças a Deus. Oh, meu Deus, vou continuar aqui. Tá para ouvir aí? Então tá bom. Vamos disputar com o microfone da rua. Provérbios 4, versículo 12. Provérbios capítulo 4, versículo 12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Quando nós estamos correndo com Ele, Ele é a nossa força, e os nossos pés não vão tropeçar. O nosso caminho não se embaraçará, os teus passos não se embaraçarão, e nós não vamos tropeçar, porque nós estamos correndo com Ele, para uma carreira que nos está proposta. Como eu disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se nós estivermos olhando para Ele, e caminhando com Ele, com certeza nós vamos atingir o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a eternidade. Como o pastor Nilo tem ministrado, né? O que adianta a gente fazer tudo aqui, se a gente não estiver preparado para o nosso alvo, para a eternidade, né? A última aula do CRAU nós vamos ainda fazer esta semana, mas ela fala exatamente sobre isso, sobre a eternidade. Nós temos que estar prontos e olhando para a eternidade, não pensando no aqui. Pensar no aqui agora é muito fácil. Ah, mas aqui agora é tão ruim. Não, não é tão ruim não. Aqui agora é isso aqui. Mas nós temos que viver preparados, isso aqui, para podermos viver a eternidade. Se nós não estivermos prontos aqui, a nossa eternidade, nós podemos fazer a escolha. Será ao lado de Deus ou sem Deus? Nós fazemos a escolha. E é uma eternidade. Ah, não existe morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Nós temos uma vida eterna. Ah, e quem não é cristão tem vida eterna? Tem, só que ele tem vida eterna ao lado do diabo. No lago de fogo. Ou no inferno, né? Primeiro momento, depois no lago de fogo, que vai ser inaugurado. Então, todo mundo tem vida eterna. Ou vida eterna com Deus, ou vida eterna sem Deus. Então, nós temos que correr a nossa carreira com um objetivo, com um alvo. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e o justo estará em alto retiro. Então, as pessoas à nossa volta, as pessoas do mundo, pensam que a segurança delas está numa torre forte. A segurança delas está em ter muito dinheiro. A segurança delas está em ter um bom emprego. A segurança delas está em ter uma boa casa. A segurança delas está em ter uma conta no banco. Essa é a segurança das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a minha e a sua segurança está no Senhor. A minha e a sua segurança não tem que estar nos meus bens, na minha torre forte. A minha torre forte é o Senhor Jesus. A minha torre forte é o Senhor Jesus. E é nele que eu tenho que estar firmado. E quando eu estou firmado nele, eu não serei abalado. Então, o nome do Senhor
é a minha torre forte. E para Ele eu correrei. E eu estarei em alto retiro. Eu estarei guardado. Então, nós temos que estar confiantes nisso. Quando nós corremos com um propósito, para alcançar uma coroa incorruptível, como diz a palavra, uma coroa que dura para sempre, para que quando nós chegarmos ao céu, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que nós, todos os 24 anciãos, todos os seres viventes, vão depositar as suas coroas aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o merecedor de toda a glória, e é Ele que nos garante vitória, porque por isso que nós temos que estar andando firmados nele, e não nas nossas próprias forças, não na minha torre forte que eu construí aqui, não na minha conta bancária, não no meu salário, não no meu emprego, porque o meu emprego tem que ser para a glória dele, eu trabalho para a glória dele, eu vivo para a glória dele, e Ele é a minha torre forte, e Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele é quem me capacita a correr a carreira, a combater o bom combate, para que eu possa guardar a fé. Então eu tenho que estar pronta para isso. E aí, sempre olhando para Ele. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo falou bastante sobre isso, sobre corrida. E na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, ele fala sobre uma maratona, sobre exatamente uma prova, sobre um estádio cheio de gente que ia correr. Primeira carta a Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, e não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar, de alguma maneira, reprovado. Então, ele está comparando, né, a nossa vida, a nossa corrida, com uma corrida de atleta, certo? Todo mundo sabe que o atleta, se vocês forem pesquisar aí, todo atleta, ele faz abstenção de muitas coisas, muitas coisas. Primeiro que atleta, ele não se torna atleta, a não ser que ele seja para-atleta. Para-atletas são pessoas deficientes, são atletas que não têm um braço, uma perna, esses são para-atletas. Para-atleta, ele pode começar a ser para-atleta depois de mais velho, até porque muitas vezes o acidente acontece quando ele está mais velho, aí ele fala assim, ou eu morro, ou eu vou fazer alguma coisa. E hoje, como já existe a Paralimpíada, eles acabam indo, treinando e fazendo alguma coisa, a não ser que a pessoa já nasça com uma deficiência, que também pode se transformar em um para-atleta. Mas o atleta normal, ou o atleta de elite, ele não começa a treinar com 20 anos, irmãos. Normalmente, existem atletas que com 20 anos já se aposentaram, dependendo da especificação ou da atividade que ele faz. Meninos e meninas, por exemplo, que fazem ginástica olímpica, ginástica artística, aqueles saltos mortais, etc. e tal, que nós conhecemos, eles começam a treinar com 5, 6 anos de idade. E eles têm bolhas nas mãos e nos pés e calos de treinar 6, 7, 8 horas por dia. Todo atleta tem lesões e consegue alguma coisa, o seu alto nível, com muita dor, muita dor. Vocês podem pesquisar, isso que eu estou falando é verdade. E um atleta de ginástica olímpica, com 25 anos, ele já... Você lembra da Daiane dos Santos?
ela é comentarista da Globo, porque ela não... E ela tem 30 anos. Faz 10 que ela é comentarista. Ou seja, ela foi atleta. Na verdade, ela começou mais velha, começou com 12, até os 20. Foi campeã mundial uma vez. Uma vez. Aí ela se machucou, caiu, engordou, já era. Ela é aposentada, com 30 anos de idade. E quantos atletas, quantos? Um jogador de futebol, por exemplo, com 40 anos, você queria contratar alguém com 40 anos para jogar futebol no seu time? Se você fosse técnico? Não. Já era, final de carreira, não é? Final de carreira. Jogador de futebol, na verdade, os meninos, eu falo para os meus alunos, quero ser jogador de futebol. Você já tinha que estar na escolinha desde os 5. E alguém que tinha que estar te olhando desde os 8. Senão você não vai ser jogador de futebol. Nem que você tivesse um QI muito bom. Hoje em dia nem o QI. Nem comprando, porque não adianta. E o treino, quem é jogador de futebol mesmo, esses meninos de 14, 15 anos, eles moram no clube. Eles abandonam a família e moram no clube. Segunda, sexta, sábado, domingo, eles vêm para casa de vez em quando. Então o atleta, ele abre mão de muitas coisas. O atleta, ele desiste muitas vezes da sua vida para ser atleta. Depois que ele é atleta, que ele ganha uma coroa corruptível, aí ele vai viver a sua vida. Aí ele vai ter família, vai atrás da família, vai ter filhos, muitas vezes. E depois dos 40, eles viram treinador, técnico ou psicólogo de clube. Por quê? Ô, Renata, mas depois dos 40, depois dos 40. A maioria. E tem alguns, como eu disse, algumas modalidades esportivas que depois dos 20 já não serve mais. Ginástica olímpica, por exemplo, é uma dessas. Depois dos 20, até no máximo 25, não serve mais. Por quê? Porque o corpo tem que estar num rendimento alto. O corpo tem que acompanhar. Ele usa o corpo dele para fazer aquilo. E ele tem que se abster de muitas coisas. Eles comem somente proteína, carboidrato. Acorda de manhã, tem que comer um monte de ovo. Depois, na hora do almoço, só carne. Dependendo do atleta, ele não come nada. Dependendo do atleta, o atleta de luta, por exemplo, aqueles que têm peso tal, categoria leve, alta, se ele não tiver o peso ideal um dia antes da prova, ele não participa daquela competição. Ele tem que estar no peso ideal. E aí ele vai e come um monte, ou ele deixa de comer para estar no dia da prova, no dia do peso, da conferência do peso, no peso ideal, e depois ele vai e se alimenta aquela noite para poder conseguir competir no dia seguinte. Então, é o que Paulo fala, ele se abstém de muitas coisas. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Muitas vezes se abstém de comida, muitas vezes se abstém da família, muitas vezes se abstém de conforto, muitas vezes se abstém do estudo. Quantos atletas têm que parar de estudar para poder ser atleta? Depois voltam. Será que nós estamos dispostos a isso? Na nossa corrida, como está escrito aqui, eles lutam para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aí Paulo fala, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, não como batendo no ar, mas para alcançar uma coroa certa, para alcançar uma coroa que existe. Então, eu e você temos que combater sempre, e não desistir da nossa carreira, não desistir da nossa corrida, sabendo que o nosso prêmio é certo, sabendo que quando nós chegarmos lá, eu quero ouvir, como Jesus disse lá em Mateus, capítulo 25, Mateus capítulo 25, no versículo 21, desculpa. E o seu Senhor lhe disse, bem está,
servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu estou correndo a minha carreira para ouvir essas palavras do próprio Senhor Jesus. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste colocado, foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu corro para atingir esse objetivo. Eu quero ouvir essas palavras, servo bom e fiel. Para isso, eu tenho que fazer a minha parte. Às vezes, eu tenho que me abster de algumas coisas. Como eu vou ter liberdade financeira se o meu cartão de crédito é meu melhor amigo? Eu não posso pensar numa loja que eu uso meu cartão de crédito. Depois eu esqueço de pagar, né? Aí eu quero ter liberdade financeira? Impossível, queridos. Se você tem problema com o cartão de crédito, no livro que a gente faz o curso, ele fala, use uma cirurgia plástica, uma tesoura qualquer resolve o seu problema. Corta o cartão de crédito. Ah, imagina, vou viver sem cartão de crédito. Então, viva sem liberdade financeira, se você não sabe usar. Por isso que Paulo fala, eu tenho que me abster de algumas coisas, às vezes. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. É verdade. A Bíblia diz que eu sou próspero. É verdade. Mas sabia que prosperidade é... Me deu um branco aqui agora. Prosperidade é falta de necessidade? Porque a Bíblia diz, se você tiver com o que comer e com o que vestir, estejais com isso contente. Ah, mas a gente nunca se contenta com comer e vestir. A gente tem que olhar o nosso vizinho. Mas se o meu vizinho tem um carro da hora, por que eu não posso ter um carro da hora? Se o seu padrão de vida te permite ter um carro da hora, você pode ter um carro da hora. Se o seu padrão de vida não te permite ter um carro da hora, tenha um carro popular. Ninguém diz que você não pode ter carro, mas você tem que ser organizado. Nosso problema maior é falta de organização com as nossas finanças. Nosso maior problema é falta de organização. E aí, o último texto que eu vou abrir com vocês, Hebreus, capítulo 12. Todos nós estamos correndo essa corrida. Todos nós. Mas nós estamos cercados. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Renato, não entendi. Essas nuvens de testemunhas não são do capítulo 11, que já morreram? São, também. Eles também são nossas testemunhas. Eles também estão lá nos olhando. Todos os que estão aqui no capítulo 11. Vamos lá, tem vários, né? Desde Abel até no final aqui, fala de todos eles, e no final fala daqueles que correram e não prosperaram. Mas nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, quem são nossas testemunhas? Nossas testemunhas são esses todos aqui: Paulo, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles. Eles são nossas testemunhas. Mas quem mais? Você e eu estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas aqui hoje, ao vivo e a cores. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas no nosso trabalho. Estamos cercados e rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas na nossa casa. Ah, na minha casa só tem 2 testemunhas. Só tem 2 testemunhas, mas eu estou cercado por elas. Na minha igreja tem 200 testemunhas. No meu trabalho tem 1.600 testemunhas. Porque passam pela escola onde eu trabalho 1.600 pessoas por dia, mais ou menos. Tem 1.500 alunos, mais 100 funcionários e professores. Então eu estou rodeada de
testemunhas. Na rua, quando eu estou dirigindo, eu estou rodeado de testemunhas. Por onde eu andar, eu estou cercado e rodeado de testemunhas. Todos aqueles que estão à nossa volta. E aí, eu tenho que deixar todo o embaraço. Tudo aquilo que me atrapalha de correr. Tudo aquilo que me impede de correr bem a carreira que me está proposta. Como o pastor sempre fala, às vezes o embaraço não é pecado, mas atrapalha. O embaraço é embaraço. Vocês já imaginaram um atleta correndo com uma mala nas costas? Um atleta correndo com uma cadeira na cabeça, uma mala nas costas, um monte de garrafa na mão e uma bola no meio das pernas. Isso é embaraço. Ele vai conseguir correr? Vai. Mas ele vai ter muito mais dificuldade do que o outro que está livre. Vocês sabem que o atleta profissional, ele tem uma roupa específica e um sapato específico para cada atividade que ele vai fazer. As pessoas que participam de maratona, de corrida rápida, eles têm que se livrar de todo o peso. O tecido da roupa dele tem que ser o mais leve possível. O mais leve possível. A sapatilha é específica para quando ele toque o chão da pista de atletismo, ele consiga correr o mais rápido possível. E ele não escorregue, e ela impulsione ele para frente. Isso para quem faz corrida de velocidade. Vocês sabiam que um nadador profissional, ele raspa todos os pelos do corpo, todos, para conseguir correr, para que um pelo do corpo não atrapalhe, não dê aderência na água. Isso é embaraço. Isso não é pecado. Isso é embaraço. Quantas coisas nos rodeiam e que nos deixam embaraçados? Nos deixam escravos. Como nós já ouvimos aqui, quando o André ministrou lá em fevereiro. Né? Vocês sabiam que dívida é pecado? Dívida é escravidão? Desculpa. Dívida não é pecado, irmãos, perdão. Dívida é escravidão. Mas se você está escravo, você está embaraçado. Se você e eu temos uma dívida, você consegue dormir bem? Feliz? Ou você fica pensando, como eu vou conseguir pagar a dívida? Como eu vou conseguir pagar a dívida? É assim ou não é? Isso é embaraço. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Isso atrapalha o nosso relacionamento com a família. Quantos casamentos foram destruídos por causa de dívidas? Porque atrapalha o relacionamento com a esposa. Porque um joga na cara do outro. Foi você que fez a dívida. E agora nós temos que pagar juntos. Eu estou perdendo isso por sua causa. É assim ou não é? Então isso é embaraço. São coisas dessa vida que nos embaraçam. São coisas dessa vida que nos deixam correr, mas muito devagar. E muitas vezes acabamos desistindo, porque nós achamos que não vamos conseguir, porque achamos que não vamos atingir o alvo, porque achamos que a carreira é difícil. A carreira não é fácil, se você estiver correndo sozinho, mas se você estiver firmado no Senhor, Ele é a nossa torre forte. Como diz Isaías 40:31, que nós já lemos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, e correrão, e subirão, e correrão, e não se cansarão, e vamos atingir o alvo, Então nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para mim? Não é para mim não. É para o pastor que você tem que olhar? Não. É para o presidente da república? Não, irmãos. Esquece o presidente da república. Pode ser bom, pode ser ruim. Você tem que confiar em Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque se ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, nós também vamos conseguir.
Esse é o nosso objetivo, esse tem que ser o nosso objetivo. Ouvir, servo bom e fiel, porque você foi fiel sobre o pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso alvo, irmãos. Nós não estamos aqui para correr em vão. Nós estamos aqui para correr por um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Ele é o autor e consumador da minha fé. Nós temos que nos livrar do peso das dívidas. Nós temos de nos livrar do peso daquelas mentiras que sempre nos dizem assim: você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não é nada, você mora lá no Grajaú, lá no Castro Alves, você não sabe nada, você não é nada. Não, irmãos, nós temos que correr olhando para Jesus, e temos que nos livrar dessas mentiras, temos que nos livrar desses embaraços que nos cercam. Quando Moisés, Deus falou com ele lá na sarça ardente: você vai lá livrar o meu povo. Qual foi a resposta dele? Eu não consigo. Não foi isso? Eu sou gago. Eu sou um homem pesado em palavras. Eu não tenho habilidade para falar com o faraó. Não foi o que ele disse? Essa era o pensamento de Moisés. Eu não tenho forças. Eu não sei falar. Não foi o que Moisés disse? Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Mas aí, vou falar para vocês que eu nunca tinha lido esse texto, mas foi engraçado. Não é que eu nunca tinha lido, mas que foi engraçado, foi. Quer trocar aqui, irmão? Tranquilo. E aí, não é que Moisés pensava? Eu sou gago. Tanto que ele convenceu, né? Sim, entre aspas. Deus falou assim: se eu colocar a mão nele, ele não vai. Foi ou não foi? Aí Deus falou para ele: não vai? Pega o seu irmão e leva ele com você. Não foi assim? Porque Moisés falou que ele não ia sozinho. Aí Deus falou: tá bom, vai. Deixa o Arão ir com você. Porque a obra não era para Arão ir com ele. Era para ele. Mas ele ficou embaraçado. Com a língua pesada, com o que ele não sabia, que ele não estava preparado, que ele não ia conseguir, que não ia dar certo. Deus falou: vai, eu sou o que estou com você. Mas ele falou: não vai dar certo. Aí Deus falou: meu Deus, que cabra mais cabeçudo, vou ter que pôr o Arão com ele. E aí o Arão: você vai? Ah, eu vou. Então, aí foi. Só que 7. Olha que interessante. Nunca tinha prestado atenção nisso. Quando eu ouvi isso outro dia, eu falei: nossa. Atos capítulo 7, no versículo 22. Encontrem aí, por favor. Atos capítulo 7, versículo 22. E, como é o nome da pessoa aí? Moisés. Mas é o mesmo Moisés, Renata? Não tem outro Moisés na Bíblia? Olha o que a Bíblia diz, ou o que o escritor aqui, Lucas, fala de Moisés. Moisés foi instruído em toda ciência do Egito. Ele sabia ou não sabia falar com o faraó? Ele era poderoso em palavras e em obras. Ué, mas não é o mesmo Moisés? É o mesmo Moisés? Então, o que Moisés pensava dele mesmo? Ele pensava dele mesmo: eu não consigo. Mas esse é o testemunho que as pessoas deram de Moisés. Olha o testemunho que os outros deram de Moisés. Moisés foi instruído em toda ciência. Moisés era poderoso em palavras. E o que ele disse para Deus? Lá em Gênesis. Aliás, é em Gênesis, né? Eu não consigo. Eu sou pesado em palavras. Eu sou pesado de língua. Eu não vou conseguir. Eu não tenho habilidade para isso. Para falar com o faraó. Como que ele não tinha habilidade para falar com o faraó se ele era instruído em toda a ciência? E a Bíblia diz que as testemunhas ao redor de Moisés disseram que ele era poderoso em
palavras. Então, irmãos, nós temos que nos livrar daquilo que às vezes a gente mesmo pensa sobre nós. Isso é embaraço. Para correr a carreira, eu tenho que me livrar de muitas coisas. Eu tenho que me livrar daquilo que tem me embaraçado. Obrigado, querido. Então, eu tenho que correr a carreira olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e não trazer desculpas. Ah, mas será? Ah, mas será que eu consigo? Se nós estamos firmados e olhando para Jesus, como está lá em Hebreus 12, firmados nele, declarando que Ele é, o nome do Senhor é a nossa torre forte, declarando que no nome do Senhor nós vamos correr e não vamos nos cansar, e que Ele vai renovar nossas forças, então nós vamos conseguir. E aí, para concluir, Lucas capítulo 14, eu falei que era o último, né? Desculpa aí, errei aqui a minha cola. Lucas capítulo 14, conta uma parábola bem interessante, né? Quando, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, a parábola da grande ceia, certo? Todos nós fomos convidados, né? Uma parábola que Jesus disse, para essa grande festa. E aí, vamos ouvir aqui. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e nos convidou também. À hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. E aí eles começaram a dar desculpas, assim como alguns de nós e alguns que nós conhecemos. E aí vieram, disse-lhe o primeiro, o que aconteceu? Ele comprou um campo. Era pecado comprar um campo? Não. Mas o campo o deixou embaraçado. Eu comprei um campo e eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar o campo. Então a minha comunhão com Deus, ou eu não posso ir ter comunhão com Jesus, participar da mesa do Senhor, porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que pagar o campo. Isso é embaraço. Ah, comprar um campo é embaraço? Não, desde que comprar o campo não te atrapalhe o seu relacionamento com Jesus. Comprar um carro é embaraço? Não, desde que comprar um carro não atrapalhe o seu relacionamento com Jesus. Então, embaraço é aquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Ele, na nossa comunhão com Ele. E todos começaram a excusar-lhe: comprei um campo, preciso ir vê-lo. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois, eu preciso experimentar. Comprei um carro novo, eu preciso andar, preciso dar um rolê. Não é assim? Ah, não vou, não consigo, porque eu preciso dar uma volta. Isso tem nos deixado embaraçados. Por quê? Como diz lá em Mateus, agora eu não vou lembrar, mas o irmão Francisco pode me ajudar aí. Quando fala que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Foi Jesus que disse isso. Então, se o nosso coração está no campo, se o nosso coração está na junta de bois, hoje em dia ninguém tem mais junta de bois. A gente tem junta de Volkswagen, Ford, Toyota, a gente tem junta de outras coisas, né? Obrigado, irmã Euclides. Mateus 6, 21. Então, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se o meu e o seu tesouro estiver no campo, se o meu e o seu tesouro estiver na junta de Ford, Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW, né? Os meninos aqui vão gostar de outros, né? Se o meu coração estiver nisso, eu estou longe. Eu estou deixando de ir para a ceia, para ter comunhão com o Senhor. Aí o outro respondeu assim: eu casei, né? O casamento virou embaraço para não ir na ceia.
Então, para quem vai casar aí, presta atenção, seu casamento não pode ser um embaraço, seu casamento tem que ser bênção. Tem que juntar para ir na ceia junto. Estar com o Senhor junto. Não embaraçado. Se você vai casar para andar para trás, que nem, não, o caranguejo anda para o lado, não é para trás, né? Mas, se você vai casar para andar para o lado, então não casa, anda para frente, sozinho. Então, porque casou, porque comprou, porque isso. Quantas coisas têm nos atrapalhado e nós temos dado desculpa. Mas, graças a Deus, né? Que ele voltou para o servo, e aí o dono da festa aqui ficou nervoso. Falou, não é possível que eu preparei a festa e eles não virão. Por quê? Porque eles estão embaraçados com o negócio dessa vida. Aqui não fala que era pecado, irmãos. Não era pecado comprar um campo. Não era pecado comprar uma junta de bois. Mas não era pecado casar. Aliás, não é pecado casar. Mas isso atrapalhou a comunhão. Atrapalhou de correr a carreira. Atrapalhou de ir se encontrar com o Senhor. Atrapalhou de ir estar com Ele. Então, voltando-se, 21, né? Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. O pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai correndo, vai na rua, e traz todo mundo que quiser. Os aleijados, os coxos, os mancos. Ele mandou ele sair correndo. Continuou correndo. E mandou buscar todo mundo que quisesse. E graças a Deus, porque alguns aqui não estavam embaraçados com coisas dessa vida. Mas ele pediu para o servo, vai lá correndo. Já que tem gente que está atrapalhado, então vai correndo e busca os que estão livres. E busca aqueles que não estão embaraçados com o negócio dessa vida. E aí, nós temos que continuar correndo. Nós estamos nos livrando dos embaraços, nos livrando daquilo que nos atrapalha. E jogar fora todo o peso. E aí temos que ter consciência de que a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros. Igual o Usain Bolt ganhou as 4 últimas Olimpíadas. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, irmãos. A maratona tem 42 quilômetros. Então a nossa corrida é uma maratona. É uma prova de resistência. A nossa corrida diária, ela não é uma corrida rápida. Rápida, que eu quero dizer, é uma corrida curta, né? A nossa corrida é uma maratona. A nossa corrida é uma prova de resistência. E uma prova de resistência, durante a prova você toma água. Durante a prova você, às vezes, diminui o ritmo. E às vezes você aumenta o ritmo, mas você não para de correr. Durante a prova existem pessoas que dão assistência aos corredores de maratona, dando água, servindo banana. E eles vão comendo e correndo. É uma prova que dura, em média, 1h30, dependendo do cara, for muito bom, né? Se for a Renata, por exemplo, acho que ela não chega. Porque 42 quilômetros, né? Quilômetro bastante. No máximo 5 eu estou correndo. Aliás, estou andando, correndo, não estou correndo nada. Estou falando agora fisicamente. No máximo 5 eu estou andando, correndo, não dá. E aí, como nós estamos correndo a nossa carreira? Não achando que ela vai terminar amanhã. Pode terminar amanhã? Pode. Para muitos pode terminar hoje. Mas por isso nós temos que estar preparados. Mas temos que ter consciência de que a nossa carreira, ela não é curta. Ela não é uma corrida de curta distância. É uma maratona. É uma corrida que exige esforço. É uma corrida que exige renúncia. É uma corrida que exige resistência. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Todos nós estamos cercados por vários tipos de embaraço. Por isso nós temos que nos livrar deles. Em todo tempo, todo dia. Jogar fora todo o peso e correr a carreira. E aí, Jeremias, agora eu vou concluir com esse, hein? Para de rir, Norine, de mim. Para de rir de mim, Norine.
Jeremias, capítulo 12. No versículo 5. Se você te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Renato, não entendi nada. Então vamos lá. Se eu e você estamos cansando de correr a nossa carreira aqui, de maneira simples, de maneira que nós estamos correndo, mas estamos cansando muito fácil. Qualquer coisinha a gente já quer desistir. Qualquer coisinha a gente quer parar. Ah, não vai dar certo. Qualquer coisinha que vem, qualquer irmão que não olhou para mim, a gente fala assim, não vou mais na igreja, porque, irmão, você não vem na igreja para ver o irmão. Qualquer coisinha a gente quer desistir. Como que Deus vai nos dar coisas maiores? Ele nos dá força para competir com cavalos. E nós vamos, como lá está escrito em Isaías 40:31, nós vamos correr com asas como águias. Nós vamos correr sem nos cansar. Se Ele consegue me dar força para competir com um cavalo, significa que Ele tem coisas melhor para nós. Significa que Ele tem mais para nós. Mas nós não podemos nos cansar. Como você se fatiga correndo com homens que vão a pé, e aí você quer uma coisa melhor? Nós queremos o melhor de Deus, mas qualquer coisa que vem nos embaraçar, a gente dá um passo para trás. Nós queremos o melhor de Deus, mas se acontece uma coisinha em casa, a gente, mas será? Aí a gente fica como Moisés, não sei falar, não sei fazer, não estou preparado, não consigo. Nós temos que nos livrar disso, irmãos, e continuar correndo a carreira que nos está proposta. Com certeza, nós vamos atingir o alvo, e o nosso alvo é Cristo. E aí, eu vou concluir, daqui a pouco eu vou entregar o certificado, chamar os irmãos aqui. Se você for fiel numa corrida pequena, Deus vai te colocar numa corrida grande. E alcançou, né? Isso aí, correu junto, né? Correu junto com o carro do eunuco da Etíope, da rainha de Candace. Correu junto, né? A gente não fala, você não sabe se o cavalo estava devagar ou rápido, mas estava correndo junto, né? Felipe conseguiu alcançar o cavalo, né? Mas por quê? Porque ele estava na força do Espírito Santo, do Senhor. Ele estava olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, nós não podemos desistir da carreira que nos está proposta. Eu vou passar um vídeo de 5 minutos que conta a história de uma pessoa que, na verdade, é um pai que tinha um filho que tinha paralisia cerebral e não conseguia fazer nada, tá? Espera aí um pouquinho, por favor. Não conseguia fazer nada, nenhum movimento, certo? E o pai percebeu que ele, quando assistia a uma corrida de triatlon é uma corrida que tem 3 modalidades juntos. Ele nada, depois ele pedala e depois ele corre, né? Tem uma quilometragem específica para cada triatlon, né? E ele percebeu que o filho dele gostava de assistir aquilo. E ele falou, o que eu vou fazer? O meu filho não pode correr. Olhem o que esse homem fez. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see
when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. 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 I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. O campeão da prova, mas ele não desistiu. Muitos de nós pensamos assim: ah, mas eu não vou chegar em primeiro, eu não vou conseguir. Nós não podemos desistir. Nós temos que estar dispostos, ainda que nós tenhamos todas as dificuldades possíveis, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ajuda a correr, que está conosco, como esse pai correu com esse filho. Se preciso for, ele vai nos carregar no colo, mas nós temos que estar dispostos a ser carregados por ele. Nós temos que estar dispostos a ter comunhão com ele, a nos livrarmos de todo embaraço, para que possamos continuar correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar de correr, deixar que o embaraço nos atrapalhe. Nós temos que continuar correndo. Não podemos parar de correr. Vou pedir para que a gente se coloque de pé, nós vamos orar, antes de eu dar continuidade aqui. E eu quero que você ore.
Se você tem pensado muitas vezes em desistir, se você tem se embaraçado com negócios dessa vida, se você tem se embaraçado porque você acha difícil a caminhada, porque você está sozinho nessa caminhada. Irmãos, lembre-se desse rapaz. Ele era um pai, quando ele fez isso, ele já tinha mais de quase 60 anos, 58 anos. Eu tenho 45, não estou aguentando carregar nem eu, imagine carregar outro. Porque a gente já entra na idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá. E aí? Não podemos desistir. Que o Senhor nos ajude a sermos guiados por Ele, a não desistirmos, a estarmos seguindo para o alvo, sabendo que o nosso alvo é Cristo. Eu quero que você ore, você sozinho, você mesmo. Peça a Deus que te ajude a se livrar de todo embaraço e continuar correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele, o nome do Senhor é a torre forte, e Ele tem nos colocado num alto refúgio, sabendo que quando nós estamos correndo e caminhando no nome do Senhor, nós vamos correr e não vamos nos cansar, mas nós vamos continuar correndo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações nessa manhã. Queremos, Senhor, nos colocar diante de ti, declarando, Senhor, que dependemos de ti. Somos dependentes do teu amor, dependentes da tua bondade, dependentes da tua misericórdia que se renovaram nessa manhã para com as nossas vidas. Queremos, Senhor, entender a cada dia mais, entender e viver a tua vontade para com as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, entendimento. Nós cremos, Senhor, e a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, o Consolador, habita em nossos corações. O teu Espírito Santo Consolador é aquele que está conosco, é aquele que nos dá sabedoria, entendimento, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O teu Espírito Santo que habita em nós venha trabalhar, Senhor, conosco, para que possamos entender a cada dia que devemos seguir a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para ti, não desistindo jamais. Não queremos estar estacionados no acostamento desta vida, mas queremos estar, Senhor, caminhando, Senhor. Sabemos que muitas vezes nós mesmos temos, Senhor, procurado embaraço, mas nós queremos que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria e entendimento para que sejamos livres de todo embaraço, de todo peso, de toda culpa. Queremos ser livres, Senhor. Queremos ser livres da liberdade com que o Senhor nos libertou, para correr a carreira que nos está proposta, para atingir e alcançar o alvo. Sabemos que o nosso alvo é Cristo. Queremos atingir, Senhor, a coroa. Queremos ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Oh Deus, ajuda-nos. Nós dependemos de ti. Nós dependemos do teu amor, nós dependemos do teu Espírito Santo que habita em nós, e queremos a cada dia mais estar ligados a Ele. Queremos estar, Senhor, firmados em ti, com o nosso coração, Senhor, voltado para ti. Oh Senhor, sabemos, a tua palavra declara que onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Nós queremos estar com o nosso coração colocado em ti, firmado em ti, Senhor, ainda que venham dificuldades, ainda que venham coisas, Senhor, que estão nos atrapalhando. Nós queremos estar, Senhor, com os nossos olhos firmados em ti, e sabemos que quando nós estivermos olhando para o Senhor que é o nosso refúgio, o Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor que é aquele que nos livra de tropeçar, o Senhor é aquele que firma os nossos passos. Obrigado, porque a tua palavra diz
que o Senhor, a tua palavra diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que nós possamos continuar correndo a carreira que nos está proposta. Nós queremos continuar firmados em Ti, firmados na Tua palavra, com comunhão contigo, que o Teu Espírito Santo venha cada dia mais trabalhar nos nossos corações, para estarmos, Senhor, vivendo a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Oh, aleluia! Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, porque o Senhor é bom, e porque a Tua fidelidade dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós Te agradecemos, porque confiamos em Ti, porque podemos confiar em Ti. Oh, aleluia, bendito é o Teu nome para sempre. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, aleluia, aleluia. Bom, vou então chamar aqui os irmãos. A Elma, que esteve me ajudando, e a Fábia. Podem vir as duas. Na verdade, me ajudando mais ou menos, né? Que ela acabou assumindo a turma de terça-feira à noite, porque eu não posso estar nas terças, porque o meu trabalho é até as 9 da noite. E aí nós chamamos a Fábia para nos ajudar. E na quinta-feira, ela era minha ajudante oficial. Como eu disse, ela agora está desembaraçada do compromisso de trabalhar, então por isso ela pode vir 2 vezes. Até 3, 4, mas por esse ano foi 2. Vamos chamar então os irmãos aqui. A irmã Ana Maria Cristina, da terça-feira. O Charles, que concluiu esse semestre, graças a Deus, junto com a Fábia. E aí temos uma família grande agora. O Adalberto e a Glaciele estiveram aqui também. Aí a Glaciele gostou da ideia e convidou a família toda. E então veio a mãe da Glaciele, a irmã Glace, que é de outra comunidade, esteve conosco também. Essa turma de terça foi uma turma em família. E aí, está aqui. E junto com eles também fez a irmã da Glaciele, a Glaciane. Ela não está presente porque ela fez uma cirurgia essa semana, mas ela já terminou as aulas. Ela já veio estar com a Elma essa semana antes da cirurgia. E ela está se recuperando essa semana, por isso ela não pôde estar com a gente. Essa foi a turma que fez na terça-feira. Faltando só a Glaciane. E aí agora nós temos a turma de quinta. São os irmãos que também foi uma turma de família. Uma família grande. A irmã Cristiane Santos Lima. São os irmãos lá lá do Vila Missionária, do pastor Denilson. O irmão Flávio, Antônio da Silva. O Júlio e a Daiane Santos, que são lá da nossa comunidade da Vila Missionária. A Letícia Aparecida Amorim Santana.
A Maria Cristina Afonso. A Márcia Gonçalves dos Santos. Alessandro Carvalhana. Telo. A Marcinha. Aqui. E a Ana Assunção, Ana Paula Assunção. A Ana está aí? Ali, a Ana. Que ela já fez o curso conosco em outro semestre e ela falou que estava necessitando passar por ele novamente. Então, isso é que é importante. Às vezes, a gente pensa que aprendemos, estamos no fogo do curso, e aí o tempo passa e parece que algumas coisas a gente deixa, né? Mas nós não podemos deixar de correr, como aprendemos aqui. E ela veio e refez e falou que tem sido bênção para a vida dela. Então, esse é o nosso grupo de terça e de quinta. Nós vamos ter o nosso próximo grupo em fevereiro de 2019. Nós somos bem atentas, né, respondendo, não sou sozinha, não sou só eu e a Renata, nós temos sempre um grupo de facilitadores, e a gente tenta assim, ser bem atenta a cada irmão que nos procura, tá? Então, se tem alguém que tem interesse, se tem alguém que quer falar do curso para outra pessoa que não é da nossa comunidade, a gente está disposta, como outros grupos, outros irmãos que têm tido esses cursos, têm ido em outras comunidades, nós estamos dispostos a poder ir, porque é um prazer a gente ajudar, porque nós estamos ensinando a palavra de Deus para cada irmão disposto, como nós estamos recebendo do Senhor e ensinando para os irmãos. Amém? Então, se alguém quiser dar seu nome para a próxima turma, vai ser em fevereiro de 2019. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade de nós podermos estarmos aqui apresentando esses irmãos valentes. E eu vou ver se algum deles vai dar uma palavrinha de alguns minutos. Quem vai? Vai, Flavinha? Flavinha não. Graças a paz, irmãos. Bom, é a segunda vez que eu faço o curso, né? E é algo muito impactante. Talvez alguns irmãos possam achar que o CRAU é um curso para os endividados. Não, muito pelo contrário. É para quem tem dívida e também para quem não tem. Né? Uma das frases que tem no CRAU e que me impactou muito desde a primeira vez que eu fiz, é que a forma como nós lidamos com o dinheiro nos aproxima ou nos afasta de Deus. Isso foi muito forte, né? Porque eu pensei assim, mas o que Deus tem a ver com o meu dinheiro? Tem tudo a ver. Né? E aí, para mais detalhes, tem que fazer o curso mesmo. E a Elma pediu para que eu testemunhasse, porque nós entramos em algumas dívidas já há algum tempo, e nós sempre fomos muito ofertantes, sempre ajudamos os necessitados, isso sempre fez parte da nossa vida. Mas, por conta de muitos embaraços financeiros, nós diminuímos essa quantidade de oferta. E quando eu fiz o CRAU pela primeira vez, o CRAU nos ensina o seguinte, separarmos primeiro o dinheiro do dízimo e segundo a oferta. E planejarmos essa oferta antecipadamente, o valor e para quem ela vai. E aquilo ardeu meu coração e eu falei, Senhor, eu quero colocar isso em prática. Só que eu não conseguia, todo mês eu não conseguia colocar a oferta em primeiro lugar. Eu sempre separava o dízimo, mas não conseguia separar o da oferta, porque eu estava num vício de que se sobrasse, do que sobrava, eu tirava a oferta. E aí, para a honra e glória do Senhor, nesse semestre, eu até me espantei quando eu li a anotação que eu tinha feito no semestre passado, que eu coloquei assim, como agirei essa semana? Eu me esforçarei mais para ofertar. E eu não estava conseguindo, até aquele momento eu não estava conseguindo. E nesse semestre, para a honra e glória do Senhor, nós estamos ofertando melhor e mais e com mais consistência, para a glória e honra do Senhor. Não porque somos bons, mas porque o Senhor, através do curso, abriu os nossos olhos e
e nos fez ver que ofertar é uma bênção para nós que estamos ofertando. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, e isso é verdade. Amém? Então, quem não fez ainda, faça, e não pensa que é só para quem tem dívidas. É para que nós possamos colocar o Senhor, esse curso nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E tem sido muita bênção na minha vida e na minha família. Amém? Bom, eu falei que era uma família, né? Porque vocês não conhecem os irmãos aqui, lá do Vila Missionária. Então fez a mãe, a filha, o genro e a outra nora. Então era uma família mesmo que vinha de lá. Irmãos, é longe, hein? Teve um dia que a Cris falou assim, a gente sai daqui às 10, tem que pegar um ônibus até o Shopping Interlagos, pegar outro ônibus, depois pegar outro ônibus. Elas chegavam em casa depois da meia-noite, de ônibus. E olha, eu quero agradecer pelo esforço deles e dizer que o Senhor é fiel. E assim como eles foram fiéis, Deus é fiel com eles e vai abençoá-los naquilo que eles se propuseram a fazer. O irmão Alessandro é da Vila Rubi e o Flávio, a Ana Paula, a Letícia e a Márcia são daqui mesmo, da nossa comunidade. A irmã Glace também é de outra comunidade, com a outra irmã da Glaciele, que fizeram o Glaciane, desculpa, que também fizeram o curso. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade.